Nessa aula, iremos falar do contrato de empreitada. Esse contrato é regulamentado no Código Civil dos artigos 610 até o artigo 626 do Diploma Legal. Bem, na empreitada eu tenho o dono da obra que contrata o empreiteiro para a construção desta obra. Portanto, eu tenho aí um vínculo jurídico entre dois sujeitos, a princípio o dono da obra e o empreiteiro, e o objeto dessa relação contratual vai ser a obra em si. Por ser o objeto desse contrato a obra, esse contrato é conhecido como de execução única, não pelo fato de que essa obra, obviamente, não vai ser construída de um dia para o outro. Imagina a construção de um prédio com 20 andares. Deve demorar aí, a depender do contrato, um ano e meio, 2 anos. Mas por que a gente coloca, por que o código classifica, ou a doutrina classifica esse contrato como de execução única? Porque quando eu contrato a obra, eu quero o resultado da obra, por isso que ela é o objeto dessa relação contratual. Então, a natureza jurídica desse contrato é de resultado. Portanto, a obra, conforme foi pactuado, conforme foi projetada, ela tem que ser desenvolvida e entregue tal como foi contratado de início. Por isso que ele é considerado um contrato de execução única a princípio. Bom, então aí falamos que eu tenho o dono da obra, eu tenho aí o empreiteiro e a obra em si é o objeto desse contrato. Por que é importante a gente fazer esses apontamentos? Para não confundirmos esse contrato com prestação de serviço. Na prestação de serviço, eu tenho o patrão, que é que contrata o prestador de serviço, e o objeto desse contrato é o serviço contratado. E aí tem outra diferença importante. Na prestação de serviço, esse patrão, ele direciona esse serviço do prestador. Já na empreitada, quem tem a direção dessa empreita vai ser o empreiteiro, o construtor, porque a princípio ele que vai saber ali onde que ele vai aplicar os materiais e como que ele vai desenvolver as suas atividades e habilidades para a construção daquilo que foi contratado. Bom, a empreitada ela é regulamentada já quanto à sua classificação no artigo 610 do Código Civil, que fala de duas possibilidades de empreitada. Ou eu contrato apenas a construção daquela obra, que é conhecida como empreitada de lavor, ou eu contrato o que a gente chama de pacote fechado, né? Eu contrato a construtora para ela construir a obra e também ser responsável por todos os materiais. Ou seja, eu não quero ter dor de cabeça de estar correndo atrás de material de construção para ver preço, e daí eu já pergunto para a pessoa, para a construtora, qual valor você vai me cobrar para construir essa casa conforme esse projeto e quanto que ficaria tudo, inclusive os materiais. Bom, se o empreiteiro, então, além dele entregar o seu trabalho e também ficar responsável pelos materiais, ou seja, ele vai custear esses materiais, nós temos aí a empreitada mista. Então, repetindo, a empreitada de lavor, eu contrato apenas a construção. Na empreitada mista, eu contrato a construção e também os materiais que vão ser entregues por essa construtora. Bom, qual a diferença entre uma e outra? Já no artigo 611 do Código Civil, ele vai falar da empreitada mista. E na empreitada mista, repetindo, que é aquela em que o empreiteiro se responsabiliza pela construção e em dar os materiais, toda a direção e responsabilidade pela obra, ela corre por conta do empreiteiro. Então, vou ler aqui o artigo para a gente poder esclarecer esse ponto. Quando o empreiteiro fornece materiais, correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra, a contento de quem encomendou, se este não estiver em mora de receber, mas se estiver por sua conta, correrão os riscos. Portanto, aqui está falando da empreitada mista, cuja obrigação aqui é uma obrigação de fazer
que é a construção, e de dar esses materiais da construção também. E aqui fala que todos os riscos da obra até a entrega dela corre por conta do empreiteiro, a contento de quem a contratou. Ou seja, o empreiteiro, na hora de entregar essa obra, ela tem que estar conforme quem a contratou, e esse dono da obra, que a princípio o código trabalha com essa nomenclatura, dono da obra, se ele a contratou e não estiver satisfeito, ou ela não estiver condizente ao plano inicial, ele pode rejeitar essa obra, a menos que o empreiteiro prove, aí o ônus da prova é do empreiteiro, que o dono da obra agiu com culpa ou atrasou o pagamento ou alguma coisa nesse sentido. Mas caso contrário, todos os riscos da obra correm por conta do empreiteiro. O contrário acontece quando a empreitada não for mista, mas ela for apenas de lavor, que está lá no artigo 612 do Código Civil. Na empreitada de lavor, então, eu contrato o empreiteiro apenas para construir essa obra. Neste caso, os riscos da obra correm por conta do dono. Mas mesmo assim, o artigo 613 faz uma observação. Mesmo que os riscos corram por conta do dono da obra, se esse dono provar que não agiu com culpa quanto a esses riscos e o empreiteiro também não agiu com culpa, a princípio o empreiteiro perde a remuneração a que ele teria direito se essa obra perecer. A menos que o empreiteiro prove, mais uma vez o ônus da prova aí é do empreiteiro, a menos que o empreiteiro prove que ele informou ao dono da obra os problemas com os materiais que estava tendo, né? Os materiais, portanto, eram fornecidos pelo dono da obra, já que esse caso a gente está falando de empreitada de lavor, e ele a tempo informou desse problema quanto a esses materiais de construção ao dono da obra, e o dono da obra nada fez. Porém, quem tem que provar isso é o empreiteiro. Caso contrário, se essa obra vir a perecer, mesmo sendo uma empreitada de lavor, que a princípio os riscos da obra correm por conta do dono, o empreiteiro perde direito à remuneração. Certo? O artigo é bem simples, ele é autoexplicativo. Então, nesse caso aí, nós estamos falando de dois artigos. Esse caso da obra perecer, que é o artigo 612, que vai falar da empreitada de lavor, em que ela é apenas uma obrigação de fazer, e do artigo 613, especificamente, que vai falar do perecimento dessa obra. Bom, então, quando estamos falando aí de empreitada, lembrando que já falamos de 3 características, ela é uma obrigação de resultado, ou seja, a obra em si ela tem que estar condizente ao primeiro plano contratado, ela é uma obrigação de fazer se ela for apenas empreitada de lavor, e ela é uma obrigação de fazer e de dar se ela for uma empreitada mista. Bom, voltando lá no artigo 610, no parágrafo 2º, ele faz uma distinção entre esse contrato de empreitada com o projeto. O projeto, então, é a origem dessa construção. Então, se eu quero construir uma casa, eu tenho que ter um plano inicial, onde eu vou fazer a sala, a cozinha, o banheiro. Em geral, esse plano inicial dessa construção, ele é desenhado por um projetista, que seria também um arquiteto. Então, não necessariamente a construtora seria também responsável por construir esse projeto. É comum em várias construções o dono da obra contratar um arquiteto ou projetista que vai desenhar como que essa obra vai ser, e aí a empreitada ela fica com a responsabilidade de construir ali conforme foi projetado. Isso está repetido no parágrafo 2º do artigo 610 do Código Civil. Bom, mais à frente, vamos falar do preço. Bom, como que se dá o preço? A princípio, esse preço ele é previamente estipulado. Em muitos contratos que são feitos de empreitada, é mais comum a parte já perguntar quanto que vai ficar a empreita, ou seja, qual o valor para construir isso aqui, repetindo, por isso que é compreendido como uma execução única. Imagine então que eu quero construir uma casa
e eu tenho um projeto, levo para uma construtora e pergunto quanto que ficaria para construir aquilo ali. Aí a construtora vira para mim e fala assim, vai ficar 200 mil reais. Ok, se vai ser parcelado ou não, ou a questão é que ela me deu um preço por aquela construção. Esse preço é conhecido como preço global ou também forfaitário. Neste caso, o artigo vai dizer o seguinte, lá no artigo 619 do Código Civil. Se eu contratei pelo preço global, que foi esse exemplo que eu dei, também chamado de forfaitário, e houver alterações, mesmo que tenha alterações no projeto, o dono da obra não é obrigado a arcar com essas alterações, mesmo que tenha encarecido a contratação dos empregados. Veja bem, fazendo aí uma observação nesse caso, se eu contrato a empreiteira ou a empreita, quem se responsabiliza pela mão de obra de eventuais contratações de trabalhadores não é o dono da obra. Quem se responsabiliza por isso é a construtora. Então, se contratei a construtora Alfa e a construtora Alfa teve que contratar 16 empregados para essa construção, a princípio eu não tenho responsabilidade nenhuma com essa contratação, com esse vínculo empregatício. Bom, então, se houver encarecimento, tiver que ter uma alteração considerável nesse projeto, ou ainda, se esse vínculo empregatício ficar caro, além do previsto pelo empreiteiro, ele não pode, aliás, poder ele pode, né? Mas o dono da obra não tem a obrigação de arcar com esse ônus a mais. Essa é a grande, o que é interessante na contratação pelo preço forfaitário global, é exatamente isso. Ele protege, de certa forma, o dono da obra. Se houver um encarecimento desses produtos, quem arca com isso aí vai ser a empreiteira. Bom, só tem uma exceção. A empreiteira ela só pode exigir esse valor a mais, esse plus. Logicamente, ela vai ter que provar que encareceu a mão de obra ou então que teve que alterar esses projetos materiais, ficaram caros. Ela só vai poder aumentar isso aí se ela provar que o dono da obra fazia visitas regulares no local, presenciou essa necessidade de alteração e ele não se manifestou, ficava calado. Ou então, que ele informou isso por escrito ao dono da obra e esse dono da obra deu uma autorização por escrita para ele fazer essas alterações no projeto ou para ele contratar mais funcionários para conseguir terminar essa obra no tempo contratado. Então, duas situações que ele tem direito de exigir o aumento do preço nessa empreita. Primeira, está lá no parágrafo único do artigo 619. Se o empreiteiro provar que houve um aumento, teve que trabalhar nesse projeto e por conta dessa alteração do projeto houve um aumento aí desse seu serviço, quanto ao valor desse serviço, ou se ele provar que ele teve um aumento considerável na contratação de empregados. E nos dois casos, ele tem que ter autorização expressa do dono da obra para ter feito essa alteração ou essa contratação, ou então, se não tiver alteração expressa, provar que o dono da obra fazia visitas regulares ao local, presenciou essas alterações e essa contratação de outros funcionários e se calou. Ou seja, quem cala, consente nesse caso, e aí ele teria direito de receber esse valor. Em contrapartida, ao contrário desse preço global ou forfaitário, tem também o preço por medida, também chamado por etapas. Esse preço por medida e por etapas, ele é tratado em apenas um artigo do Código Civil, que é o artigo 614. Porém, há uma norma específica que regulamenta esse tipo de contratação, é a Lei 4.591 de 1964. Ela vai cuidar dos condomínios em edificação, também conhecidos como incorporação imobiliária. Resumindo, eu compro o imóvel na planta, portanto esse imóvel ainda não está construído, e com o meu dinheiro, por isso que se chama incorporação imobiliária, com o dinheiro que essas pessoas vão comprando desse projeto, é que ele vai sendo construído, é que vai se utilizar desse dinheiro para a construção desse imóvel.
Por isso que é chamado de incorporação imobiliária. E isso pode acontecer, então, em etapas dessa construção. Então, por exemplo, quanto ao alicerce vai ser cobrado um valor X. E aí, quem comprou na planta vai pagar durante um período de 6 meses, por exemplo, um valor X para a construção do alicerce. E ali vão verificar que o alicerce foi construído, passa para a segunda etapa. Agora nós vamos construir as paredes e os pisos. Então isso aí vai virar mais 6 meses. Então o valor vai ser Y. E dali e assim sucessivamente até todo o edifício estar pronto. Bem, o que acontece é que lá no artigo 614, repetindo que é o único artigo que vai falar dessa contratação por etapa ou por medida, ele diz o seguinte no parágrafo 1º: aquilo que foi pago presume verificado. Então tem que tomar muito cuidado nesse tipo de contratação, que é muito comum, repetindo, nas incorporações imobiliárias, quando a gente compra um imóvel na planta, termos o cuidado de ler esse contrato, como que ficou estabelecido esse pagamento conforme essas etapas. Porque se você pagou toda a etapa 1, a teor do artigo 614 presume que você verificou e está a contento aquela primeira etapa. Se de fato aquela primeira etapa não estiver a contento e você já pagou, aí você teria que fazer provas, né, de que aquilo você pagou mal, por algum equívoco, e que aquilo ali não correspondia ao projeto inicial. Bom, um detalhe, esse tipo de contrato por preço por medida ou etapas é também conhecido por preço de custo. Ele fica muito mais barato você comprar um imóvel na planta e ali você ir liberando o capital para a construção dele, do que comprar o imóvel já todo pronto. Exatamente por isso, porque você paga um valor exatamente pelo custo dessa obra. Bom, é muito comum esse tipo de contrato em financiamentos bancários para construção, né? E aí os bancos têm esse cuidado de, primeiro, quando você pede esse financiamento para um banco X para construção, a primeira coisa que o banco vai exigir é o projeto, que voltamos lá no artigo 610. Ele quer que você apresente o projeto. Isso é importante porque o projeto é um documento que protege tanto o dono da obra como o empreiteiro, bem como o banco. Então, em cima desse projeto, vai ser divididas as etapas dessa construção. E nessas etapas, o próprio banco vai conferir se aquilo está sendo condizente com o projeto inicial, e a partir de então ele vai liberando aquele capital, injetando esse capital, né, esse dinheiro, conforme esse projeto for sendo verificado e for passando as suas etapas. Bom, tendo falado sobre isso, vamos lá para o artigo, então, 620. O artigo 620 vai falar da possibilidade, já que estamos falando de preço, lembrando, então, que quando eu contrato, eu posso contratar em duas modalidades, ou pelo preço global, também chamado de forfaitário, ou seja, eu pago pelo pacote inteiro, ou eu posso pagar por etapas, conforme a obra for sendo conduzida e as etapas forem sendo desenvolvidas. Em um e outro caso, o artigo 620 diz o seguinte: se o dono da obra provar que houve uma diminuição considerável quanto ao valor do material, se for o caso de uma empreitada mista, ou ainda que houve uma diminuição considerável no valor de mão de obra, esse dono da obra teria direito, se ele provar que essa diminuição, tanto da mão de obra quanto dos materiais, ultrapassou a 1/10 do valor inicial do preço global, ele tem direito ao abatimento desse preço. Então, por exemplo, eu contratei a empreitada X e ela me cobrou 200 mil. E essa contratação foi em agosto do ano passado. E segundo a empresa, ela se comprometeu a entregar toda a construção em agosto agora de 2020. Certo? Só que aí estamos nessa crise aí dessa pandemia, e isso afetando questões do mercado financeiro e econômico. Aí eu consigo provar
que eu contratei por 200 mil porque a empreiteira ali falou que para construção ia ficar assim, 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 conforme os materiais X que ela gastaria. Só que aí eu provo que esses materiais teve uma redução de mais de 1/10 do preço original. Por isso que é importante o projeto inicial, e nele vai estar descrito tudo que será gasto, que é o que a gente chama de memorial descritivo do imóvel. Ou seja, eu vou gastar tantas caixas de piso X, eu vou gastar tantos sacos de cimento Y, eu vou gastar tantos de tinta B e assim por diante. Esse memorial descritivo, ele vai contabilizar tudo que vai ser gasto para essa obra, no final, ter o seu resultado. Bom, eu teria direito, se eu provar um decréscimo aí superior a 1/10 desse material ou da mão de obra, a reduzir sobre o preço global também. Bom, e terminando aí, estamos já terminando essa parte, vamos lá no artigo 618 do Código Civil, que diz o seguinte: a empreitada que tem a ver com construção de edifícios, ou seja, edifícios que ele coloca aqui como construção considerável, ou seja, uma construção maior, né? Esse edifício é uma casa, pode ser considerado uma construção de uma ponte e assim por diante. Na construção desse edifício, quanto à segurança e solidez, a lei garante, segundo o artigo 618, 5 anos da entrega dessa obra de proteção, a garantia legal. Ou seja, durante 5 anos, o dono da obra, ele tem essa garantia de, se houver prejuízo contra a segurança, ou se houver prejuízo contra a solidez dessa obra, relativos ou ao material empregado, ou até à construção em si, ao trabalho feito dessa obra, ele tem um prazo de 5 anos de constatar esse defeito e poder reclamar dele. Então imagina que eu tô no 4º ano e meio que eu comprei um imóvel financiado do banco X, e que esse imóvel me repassou, esse banco X financiou esse imóvel, que teve por construtora a Y. Então a construtora Y foi quem fez esse imóvel, entregou a mim, e eu usei o banco X para financiar. E aí eu tô no imóvel, no 4º ano e meio, eu percebo rachaduras nas paredes, e eu tenho um laudo falando que aquilo pode comprometer o imóvel todinho, ou seja, compromete a solidez por razão dos materiais de péssima qualidade usados ali. Bom, eu ainda teria ação contra a construtora, e ela teria, obviamente, que me arcar com os prejuízos que eu tiver, até de aluguel, se eu tiver que mudar desse imóvel para reforma. Ela vai ter que reformar o imóvel condizente ao fim para o qual ele se destina, ou seja, para poder usar, né? Senão ele pode cair na minha cabeça. E eu teria então 5 anos depois da entrega de ainda poder reclamar pela solidez e segurança desse imóvel. É diferente esse prazo aí do 618 do prazo constante no artigo 445 do Código Civil, que trata dos vícios redibitórios também. Só que no 445 não fala da solidez e da segurança. Portanto, voltando lá no 445, se houver um defeito oculto, que nada mais é do que um vício redibitório, a lei me dá um prazo legal de 1 ano de poder constatá-lo e da mesma forma poder reclamar contra ele. Imagina que eu comprei um apartamento, e esse apartamento, que é muito comum, o banheiro do apartamento está com problema no encanamento e está afetando o vizinho de baixo, certo? E aí eu tenho 8 meses que eu me mudei para esse apartamento, que eu comprei esse apartamento. Ok, e tem 8 meses então que no 8º mês eu comecei a perceber isso, o vizinho de baixo reclamou que estava tendo vazamento no meu banheiro. Bom,
A questão é, aí eu vou pedir um profissional habilitado que vai emitir um laudo e vai falar, por exemplo, que é um problema de encanamentos, os canos não foram condizentes com aquele tipo de serviço, ou o cano quebrou, alguma coisa nesse sentido. Enfim, eu tenho o prazo de acionar nesse período ainda, porque eu estou no 8º mês, então eu teria até um ano. Eu posso acionar a empreiteira e ela vai ter que arcar com todo o custo da obra, inclusive o prejuízo que ela causou para o vizinho. Certo? Então, a construção do vizinho também, quem vai arcar com ela vai ser essa empreiteira. Isso é teor do 445 do Código Civil, se nesse laudo ficar constatado que foi apenas um problema de encanamento e não é um problema de segurança e solidez. Se for um problema de segurança e solidez, repetindo, eu aplico 618 do Código Civil, que me garante um prazo legal de eu poder acionar judicialmente a empreiteira no período ainda de 5 anos. Bom, já que estamos falando ainda de empreitada, lembrando que quase que 80%, eu chego a dizer até 90% das relações contratuais no Brasil, em específico empreitada, empreitada, compra e venda, são de consumo, seriam relações de consumo. Então, em sendo relação de consumo, ou seja, eu comprei para mim, como destinatária final, eu não comprei esse apartamento para eu revender, mas eu comprei para eu morar, eu comprei para minha mãe morar, ou seja, eu não sou eu não compro imóveis para revender. Então, eu sou consumidora. Sendo consumidora, em se tratando de empreitada, eu vou aplicar aí o artigo 12 do CDC, que vai falar a respeito das construções. E aí eu tenho um problema no fato do produto. Por quê? Segundo esse fato do produto, que é quando eu tenho um defeito, né, nesse produto, que no caso é a obra, que ela atinge além da obra em si, mas o consumidor, ou seja, me ataca financeiramente, me ataca emocionalmente no estresse desse problema que eu passo a ter com essa obra. Além dos danos materiais, eu teria direito também dos danos morais, e eu teria o prazo de 5 anos para reclamar pelos danos morais, a teor do artigo 27 do CDC. Bom, o artigo 26 do CDC, ele vai falar dos danos aparentes, né? Se for, por exemplo, eu comprei esse apartamento e comecei a ver, por exemplo, que teve um vício aparente no piso, o piso foi colocado torto em determinado local, mas isso não é oculto, porque tá ali, eu tô vendo que o piso não está colocado de maneira conforme o projeto. Aí, entrando no artigo 26 do CDC, ele fala que eu teria o prazo de 30 dias para exercer meu direito, que é o prazo legal, se fosse, que é também conhecido como garantia legal, mais 30 dias seria para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. Então, por força do artigo 26 do CDC, se os vícios são aparentes, igual o exemplo que eu dei do piso, eu teria aí, após constatação desse vício, o prazo de 90 dias para reclamar dele. Depois desses 90 dias, de imediato eu tenho que reclamar dele para o fornecedor. Então, nesse período de 90 dias, se eu constatar o problema no piso, eu tenho como acionar o fornecedor e ele ser obrigado a trocar esse piso para mim. Passados 90 dias, eu não tenho mais essa garantia legal, a menos que eu faça uma garantia contratual, que é conhecido aí como garantia estendida. Caso contrário, eu só tenho esse prazo aí de 90 dias para poder me proteger desse vício aparente. Porém, o parágrafo 3º do CDC, desse artigo 26, vai falar dos vícios ocultos. E aí ele não estipula prazo, ele simplesmente fala que esse prazo de 30 dias para os bens não duráveis e 90 dias para os bens duráveis, esse prazo aí, ele começa a contar a partir do defeito oculto, né? Da constatação desse defeito oculto, mas ele não fala há quanto tempo a gente pode constatar esse defeito oculto. Então a gente acaba aplicando aí supletivamente o artigo 618 do Código Civil, que vai falar do prazo legal aí de 5 anos quanto à solidez e segurança, e o 445 do Código Civil nos demais casos, que ele vai falar de 1 ano.
Bom, e fechando aqui com o artigo 626, que diz que a empreitada não é um contrato personalíssimo. Então, ela admite a subempreitada, diferente da prestação de serviço, que seria um contrato personalíssimo. Bom, sendo assim, fechamos aqui, falando então dos dois tipos de empreitada, que é a empreitada de lavoura e mista, as duas formas que tem de pagamento, que é por preço global ou por preço de custo, e reforçando aí a importância de saber acerca dos defeitos ocultos, né? Também chamados aí de vícios redibitórios. Esses três artigos importantes para leitura, que é o 618, 445, o artigo 26, parágrafo 3º do CDC. Quanto à extinção da empreitada, ela se dá pelo seu cumprimento, ou seja, cumpriu a obra, ela extingue o contrato, pela morte do empreiteiro, por uma das partes querer resilir esse contrato, não quero mais continuar com o contrato, ninguém é obrigado a continuar numa contratação, só que aí vai pagar a multa rescisória e seus consecutários legais, né? Pela onerosidade excessiva, eu também posso ter aí uma revisional do contrato, ou uma rescisão, ou por fim, extinguir esse contrato, quando se torna muito caro para uma ou outra parte a continuidade dessa obra, pelo perecimento da coisa, pela falência do empreiteiro ou pela insolvência do proprietário. Bom, enfim, essa é a aula de empreitada. E lembrando que ela não se confunde com a prestação de serviço, porque nesta eu contrato o serviço e na empreitada eu contrato a obra.